Oi, pessoal. Eu vou aproveitar uma folguinha aqui no plantão para a gente conversar um pouquinho sobre as diferenças entre a cólica do recém-nascido e o refluxo. Acho que é uma coisa que muitas pessoas têm muita dúvida e acredito que eu posso ajudar a esclarecer algumas pessoas. A cólica, ela é uma dor na barriguinha do bebê, que acontece por causa de uma imaturidade do intestino. É onde o sistema nervoso autônomo do intestino ainda não está formado. Então, uma parte se contrai rápido e a outra é bem lenta. E é onde elas se encontram é que dá a cólica. A maioria dos bebês começa a ter cólica depois de 15 dias de vida, mas pode ter cólica em qualquer fase da vida. Normalmente a cólica, o bebê ele se contorce, vai encolhendo as perninhas e esticando e fica bem vermelho. O rosto fica bem vermelho, ele faz bastante força e acomete principalmente no final do dia e no comecinho, tipo 4, 5 horas da manhã são os horários mais críticos, mas não impede de ter em qualquer horário. Pode dar no meio da mamada, no final da mamada, na hora de descanso, não tem hora para dar. Mas quando o bebê mama, ele induz o reflexo gastrocólico, que é o estômago recebe o alimento e ele informa para o intestino que está vindo alimento para ele desocupar. Então, o intestino tem um estímulo para funcionar mais, por isso acaba dando a cólica. O refluxo acontece porque o conteúdo do estômago, o leite, ele entra em contato com o ácido do estômago e isso daí faz com que esse leite com esse ácido volte para o esôfago, que é o canalzinho que conecta o estômago com a boca. Então, o leite ele começa a voltar do estômago para o esôfago e irrita, porque o ácido do estômago vai irritando. Nós temos como se fosse uma fechadura no esôfago. E essa fechadura não nasce pronta, ela vai se formando nos primeiros 3 meses. Por isso, o bebê, quando ele mama, tem um refluxo que a gente chama de fisiológico, que é normal voltar. A gente considera patológico, quando precisa de tratamento, aquele refluxo que causa incômodo. E esse incômodo pode ser em forma de azia ou queimação ou dificuldade de ganho de peso porque vomita muito. Tá? O refluxo ele tem 4 graus, desculpa. São o grau 1, onde ele vem do estômago até aqui mais ou menos, na porção média do esôfago, e causa bastante queimação. O grau 2, que vem até mais ou menos o meio do peito, e o bebê costuma voltar e engolir bastante, fica engolindo seco, como se estivesse tentando pôr de volta. Um pouco de soluço também pode ter, porque sente que está voltando, então ele contrai o diafragma e ele descompassa da respiração, por isso dá soluço. Então o bebê ele volta, né? Ele sente voltar, então ele engole seco e aí começa a soluçar. E o grau 3, que vem até na boca, aproximadamente, o bebê consegue engolir de volta, então ele sente, dá aquele suspiro e engole de novo. Ele fica fazendo como se fosse um barulho na respiração. E o grau 4 é quando volta para fora, vomita, sai pelo nariz, pela boca. E então, assim, não é o grau que diz a gravidade, e sim o quanto isso incomoda o bebê. A indicação de tratamento é se tem esse incômodo, tá? Como que a gente sabe se tem refluxo ou se é cólica? O refluxo, normalmente o bebê se joga para trás, não se encolhe. Mas ele sente dor na barriga, então também pode dar uma encolhidinha. Mas no geral, o bebê tá mamando e no meio da mamada ele começa a se jogar para trás, como se estivesse cabeceando o peito ou a mamadeira.
E quando ele termina de mamar, você põe para arrotar, ele começa a chorar. Ele chora bastante. Você põe ele em pé e ele tá chorando. Começa a chorar, chorar, chorar e se jogar para trás também. Fica se jogando para trás enquanto tá arrotando. Aí pode voltar a arrotar e vomitar ou simplesmente ficar chorando. Aí você põe no peito de volta e ele acalma. Porque o ácido está voltando, quando você dá o leite, vem o leite, alivia a acidez e acaba melhorando. Só que aí o bebê está cheio, começa a voltar de novo. E aí fica esse ciclo vicioso, tá? Então, se o seu bebê é um bebê que chora muito, depois que mama, você vê que tá cheio e ele continua chorando, e você põe para rotar, fica se jogando para trás, procura um médico, procura um pediatra ou um gastropediatra para que você tenha um tratamento adequado. Não vá pelo ouvido das pessoas de usar medicação sem ter receita para não medicar erradamente seu filho. As medicações que a gente costuma usar normalmente são os antiácidos, a ranitidina, o omeprazol. A gente tem evitado usar a domperidona, que é uma medicação que antigamente a gente usava, porque a domperidona ela dá muita cólica e deixa a criança irritada. Então, a gente tem dado preferência para os antiácidos. Mas, na dúvida, se você notou que seu bebê tem algum desses sintomas, procure o seu médico, tá? Espero ter ajudado e estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Um beijo!